1 João, capítulo 4, do verso 1 ao 6, que diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Oremos. Senhor, te pedimos que a tua palavra fale nessa manhã. Eu sou totalmente dependente da tua palavra e que possamos nos submeter a ela. E aquilo, Deus, que é do Senhor, aquilo que for professado aqui, que seja da tua vontade, por favor, aplique em cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudo a respeito desse livro, de 1 João, e só lembrando de algumas coisas que nós já tratamos aqui, todas elas estão no nosso YouTube, na página da nossa igreja. Você pode acompanhar a exposição desde o capítulo 1. Mas lembrando que João, quando ele escreve essa carta, é lá por volta de 90 depois de Cristo, 95 depois de Cristo. Provavelmente ele está ali na cidade de Éfeso, onde ele estava pastoreando, né, uma igreja ainda de preso. Ele estava ali dando as instruções a essa igreja e provavelmente já nos seus últimos dias de vida. Então, lembra que João ele não escreve essa carta para uma igreja específica, né? Nós podemos ver isso nitidamente quando ele usa a expressão filhinhos, amados. Ele está falando de forma geral, para a igreja de forma geral. Então, ele escreve para essas igrejas ali do primeiro século, e isso significa, então, que é uma carta de círculo geral, né? Provavelmente essa carta passava por várias igrejas. Mas o propósito principal dessa carta, e o próprio João vai falar no capítulo 5, é para que os cristãos tivessem certeza, então, da salvação, que os cristãos estivessem tranquilos a respeito da sua salvação em Cristo Jesus e que não ficassem em dúvida a respeito disso. E para isso, para você ter essa certeza, você precisa fazer alguns testes, e João faz esse teste ao longo dessa carta. Então, meus irmãos, no contexto dessa carta aqui, quando nós lemos desde o capítulo 1, nós vemos que o João e os apóstolos eles já tinham alguns oponentes, né? João ele vai escrever essa carta para combater justamente uma falsa doutrina, um grupo específico de pessoas que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho verdadeiro, e mais, os chamados gnósticos, eles se consideravam poderosos, né, porque eles recebiam certas revelações diretas de Deus. Então, esses oponentes, e principalmente o que João vai combater aqui, são os gnósticos, eles consideravam ter um relacionamento especial com Deus, um relacionamento elevado com Deus, né? Então, eles achavam que eles tinham inspiração direta de Deus. Então, eles podiam falar, eles anunciavam, eles pregavam algumas coisas, e aí João e os apóstolos, você vê Paulo também combatendo esse tipo de pessoas. Então, eles ensinavam, por exemplo, que a salvação era dada pelo conhecimento, basta você ter o conhecimento, você tendo conhecimento, quanto mais conhecimento, mais salvo você está, né? Negavam a encarnação de Jesus, é o que nós vamos ver no texto de hoje, e no entendimento dos gnósticos, Cristo era uma espécie de fantasma. Por quê? Porque ele andou sobre o mar, né? Ele fazia coisas sobrenaturais, e se a carne, eles acreditavam, se a carne é má, Jesus não pode ter vindo em carne, em osso, né, como ser humano. E aí é uma das doutrinas também que Paulo e agora aqui João também vai combater. Mas enfim, né, a verdade é que os gnósticos eram considerados falsos mestres,
Eles pregavam falsos ensinos, e o que é falso ensino? É justamente aquilo que não está de acordo com o que Cristo ensinou, não está de acordo com a doutrina dos apóstolos. E da mesma forma, hoje, né, é considerado heresia tudo aquilo que Cristo e os apóstolos não ensinaram. Aquilo que os falsos profetas dizem hoje é justamente aquilo que a Bíblia não professa, né, aquilo que a Bíblia não diz. Então, eles trazem doutrinas novas, eles contrariam o evangelho e até mesmo anunciam aquilo que Deus não falou. Então, isso é considerado falso profeta. Ah, quando nós falamos de profeta, meus irmãos, à luz da Bíblia e também para os dias de hoje, profetas são aqueles, no Novo Testamento isso mostra muito, que profetas são aqueles que pregam, que anunciam a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, os ensinos dos apóstolos. Esses são os profetas nos dias de hoje. E, de certa forma, nesse sentido, daquele que prega e anuncia o evangelho, eu e você devemos ser profetas. Né? Eu e você somos chamados a sermos mensageiros do Evangelho, da palavra de Deus, somos chamados a ser pregadores do Evangelho, somos chamados a ser missionários, somos chamados a ser evangelista. Tudo isso faz parte desse grupo de profeta. Né? Então, o profeta hoje não é aquele que diz algo novo, porque não existe nada novo mais. Aquilo que está posto, os próprios apóstolos dizem. Aquilo que está posto, nenhuma vírgula pode ser acrescentado. Então a vontade de Deus ela já está revelada. O que acontecia aqui é que os gnósticos estavam justamente pregando o que não havia sido ensinado, aquilo que Jesus não tinha ensinado, aquilo que os apóstolos não tinham ensinado. Então eles estavam tentando trazer mensagens novas. E, de acordo com João, então, nessa passagem, todo ensinamento sobre Cristo, ele se origina, olha só, todo ensinamento a respeito de Deus, a respeito de Cristo, ele se origina de uma fonte espiritual. É o que João está dizendo aqui. Ou essa fonte é um ensino verdadeiro e a fonte é o Espírito de Deus, ou é falso e provém do espírito do engano. Vem do espírito do anticristo que João vai combater aqui. Então, João chama a igreja a fazer esse teste doutrinário aqui. Chama a igreja a ficar atento a respeito disso. Porque você conhecendo a doutrina, você conhecendo aquilo que foi ensinado, você vai saber combater os falsos profetas. Se os falsos profetas eles ensinam coisas contraditórias à palavra de Deus, então os cristãos precisam identificar esse acontecimento, esses ensinos e ficar atentos para também não serem enganados. É isso que João vai falar nesses versos que nós vamos estudar hoje. Eu queria fazer uma exposição desses versículos. Então, no versículo 1, João diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito. Veja, meus irmãos, que João ele já inicia destacando a primeira ordenança aqui no capítulo 4. Não saia por aí acreditando em tudo que falam. A palavra espírito aqui nesse versículo é o que vale ensinamentos. O que João está dizendo, olha, cuidado com os ensinamentos que estão falando por aí, os ensinamentos que estão dando por aí. Ele chama atenção para os leitores tomar esse cuidado, ter essa atenção com as coisas que estão ensinando. E quando a gente olha para essa orientação, meus irmãos de João, nós vemos como nós estamos distante daquilo que a Bíblia nos ensina, nos orienta a respeito disso. Hoje, qualquer influencer aí na internet, qualquer pessoa que você às vezes abre no YouTube, qualquer pessoa que fala da Bíblia é a voz de Deus. As pessoas ouvem a Bíblia, acham que alguém está falando em nome de Deus, fala Deus aqui, Cristo aqui, e acham que estão falando, estão anunciando a verdade, as pessoas estão acreditando, não há questionamentos, não há dúvidas, não há comprovação. Se você não busca na palavra de Deus aquilo que as pessoas estão falando, você pode estar sendo enganado. As pessoas aí estão dando créditos a qualquer ensinamento. E é o que João já começa alertando nesse capítulo 4. Cuidado! Cuidado com o que vocês estão ouvindo por aí. Pastor, mas pode então questionar os pastores? Olha a orientação que João está nos dando. Olha o que João está nos ensinando. Muitos consideram desrespeito questionar o ungido de Deus.
Uma coisa, meus irmãos, é questionar à luz da Bíblia. Outra coisa é você questionar porque você não gostou do que você ouviu. Mas se você tem a Bíblia como sua referência, você não só pode, como deve. Os próprios evangelistas, os próprios apóstolos nos ensinaram que nós devemos ser críticos, tendo a Bíblia como a nossa luz, a nossa referência. Somos chamados a comprovar os ensinos pela palavra de Deus, pelos ensinamentos da palavra. E João determina que essas pessoas justamente parem de acreditar no que qualquer pregador, qualquer professor, qualquer mestre estava ensinando por aí. Alguns dizendo-se inspirados pelo Espírito Santo. Só porque dizem isso significa que são realmente inspirados. Olha o que João diz. Mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Provem, gente. É uma prática saudável da igreja. Colocar à prova aquilo que está sendo ensinado. É uma prática boa da igreja colocar à prova. Você chegar em casa, você lê a palavra de Deus. Eu falo sempre para os irmãos, nós estamos lendo aqui a primeira carta de João. Não venha para cá sem ler essa carta em casa. Ou vá para qualquer outro lugar sem ler a palavra de Deus. Porque nós precisamos estar atento, porque às vezes um pastor pode falhar, às vezes um líder pode falhar. Mas a palavra de Deus jamais falha. Provem os espíritos para ver se procede de Deus, ou seja, não podemos acreditar em qualquer ensinamento só porque dizem que vem da parte de Deus. É preciso examinar o que está sendo ensinado para certificar que aquele ensinamento vem realmente de Deus, é da parte de Deus. O fato, meus irmãos, de milagres acontecerem, afirmações serem atribuídos ao Espírito de Deus, não prova realmente que é o Espírito de Deus que está em ação. Por isso, João achou necessário lembrar os leitores que nem todo Espírito deveria ser acreditado, nem todo ensino deveria ser acreditado. E preste atenção, meus irmãos, porque nem sempre as heresias ela vem como uma negação ostensiva ou integral da palavra de Deus. Nem sempre, às vezes tem coisas que são verdades. Mas ela propõe, muitas vezes, a heresia, ela propõe, às vezes, uma parceria. Vamos andar junto. Né? Ela vem com uma linguagem mais ecumênica, ela está disposta, muitas vezes, a dialogar. E a Igreja de Cristo não pode ser crédula a esse ponto, de não testar a luz da palavra de Deus. Ela não pode ser, ela não pode não criticar. Ela precisa, sim, ela pode e deve não dar crédito a tudo que falam. Não dar crédito a todos aqueles que falam, que dizem em nome de Deus, sem trazer a doutrina por completo, a doutrina, o ensinamento de Deus. Provem o ensinamento. Provem para ver se procedem de Deus. Testem a mensagem, a verdade, se ela está sendo bíblica, se ela está sendo apostólica, para saber qual espírito está por detrás dela. Por qual motivo João chama a atenção da igreja? Qual a razão dele fazer isso? Ele diz aqui, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Meus irmãos, veja a preocupação com João já naquela época. No início da igreja, já estava havendo muitos profetas falsos e precisava, então, a igreja estar alerta a respeito desses falsos profetas. Se no início da igreja, meus irmãos, já existia muitos falsos profetas, que diremos hoje? A palavra falsos profetas aqui no grego é pseudoprofetes, ou seja, pseudos profetas são pessoas que parecem ser profetas, falam profeticamente. E apesar disso, na verdade, não são os profetas de Deus, ou seja, são pessoas que não são incumbidas por Deus, são pessoas que não estão plenas do Espírito.
de Deus. Eles são falsos profetas porque não foram enviados por Deus, e nem a mensagem que eles ensinam são mensagens procedentes da Bíblia. Esses pseudos profetas, João fala aqui, talvez esses pseudo-profetas utilizassem aquelas formas, né, do Antigo Testamento. O Senhor me mandou dizer, assim diz o Senhor. Se você está com uma versão da NTLH, na tradução da linguagem de hoje, diz assim, falsos profetas que já se espalham por toda parte. Veja, meus irmãos, que nessa época já estava acontecendo exatamente isso. Muitos falsos profetas aparecendo. Pessoas dizendo-se filhas de Deus, profetas de Deus, quando na verdade não eram. Será que nesse caso nós podemos, então, questionar, examinar? Não cumpre só se curvar, só crer no que eles estão falando? Da maneira mais clara possível, João afirma que não. Expressamente, João desafia a igreja a não crer em qualquer espírito, mas examinar os espíritos se são vindos de Deus, examinar os ensinos se estão realmente sendo de Deus. Meus irmãos, precisamos ser crentes bereanos, precisamos julgar se aquilo que os profetas estão dizendo realmente é palavra de Deus. Precisamos passar tudo o que nós ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. Ela precisa ser a nossa referência, a Bíblia precisa ser a nossa referência do que é verdade ou não é. Além disso, meus irmãos, se nós estamos assistindo, estamos vendo pregadores, pessoas anunciando o falso evangelho, nós não poderíamos ficar calados. E é assustador como existe uma tolerância com relação a falsas doutrinas hoje. Ninguém mais chega diante desses pregadores e mostra o evangelho verdadeiro, a pregação verdadeira. É assustador ver que verdadeiros profetas estão calados diante de falsos profetas. Estão permitindo tudo isso acontecer. E João, a partir do verso 2, então, passa a ajudar a igreja a examinar, a mostrar como identificar esses verdadeiros profetas ou falsos profetas. Olha só o verso 2. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. Veja o instrumento que João está dando aqui, a ferramenta que João está dando para que o crente utilize para saber se aquilo que está sendo ensinado é uma falsa doutrina ou uma doutrina bíblica. A própria doutrina, ela é prova disso. 2 Pedro 2:1 diz, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si sobre si mesmo a destruição. Veja que todos os apóstolos já falavam isso. Os escritores já falavam isso. Vai haver falsos mestres que vão negar a soberania de Deus, que vão negar a doutrina de Deus. A heresia gnóstica, como eu disse, ela ensinava justamente que Cristo, ele não se encarnou. Mas, quando a gente vê, meus irmãos, desde do Evangelho, em todos os ensinamentos, a gente vê Cristo ressuscitando, Cristo encarnado. João está justamente combatendo o ensino daquele grupo que substituíram a verdade, a encarnação, pela ideia de um Jesus que foi um visitante sobrenatural, que não necessariamente era Deus. Ele parecia humano, ele era uma espécie de um fantasma, mas ele não era humano. Ele era um mestre, ele não morre pelos pecados dos homens. Era isso que os gnósticos já estavam ensinando. Pastor, mas tem isso hoje? Tem. Os testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus não é Deus. Que Jesus
não veio para salvar realmente o pecado da população, dos filhos de Deus. Jesus era como um ser humano normal. Mas a Bíblia diz que Jesus é um verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele veio em carne. E João está justamente combatendo esse falso evangelho, os falsos ensinamentos, que hoje em dia, meus irmãos, nós encontramos muito por aí. Não é só isso. Falso evangelho sendo pregado hoje em dia em todos os lugares. Pessoas dizendo que você pode ser salvo porque você é batizado. Pessoas dizendo que você pode ser salvo porque você crê numa instituição. Pessoas dizendo que você pode ser salvo se você for fiel no dízimo, na oferta. Falso evangelho. Pessoas dizendo que você pode ser salvo se você fizer boas obras. Falso evangelho. E está cheio. Está cheio. A palavra de Deus deixa bem claro que Jesus, ele encarnou. 1 João 1 diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos. João já diz aqui no começo, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam. Nós tocamos nele. Verso 3, meus irmãos. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Ou seja, tudo aquilo que está fora do ensinamento de Cristo não procede de Deus. Aquilo que foge das Escrituras, aquilo que está fora do que foi ensinado por Jesus Cristo, pelos apóstolos, é falso ensinamento. É isso que João está dizendo. A igreja que se fundamenta sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e essa é a igreja de Deus. Efésios 2:20 vai dizer exatamente isso, que nós estamos sob os ensinamentos dos apóstolos. Em termos práticos, meus irmãos, a doutrina dos apóstolos, ela está contida no Antigo Testamento, no Novo Testamento, está tudo em harmonia. Portanto, é a nossa base, é a nossa regra de fé, de conduta. Por isso nós precisamos examinar que aquilo que nós estamos ouvindo está de acordo com o que a Bíblia está ensinando. Todo ensinamento ou prática que vá além ou que negue os ensinos dos apóstolos, conforme a Escritura, esses ensinos são do mundo, procede do espírito do erro, que é o espírito do anticristo, o próprio Satanás, que João vai destacar aqui. João fala que esses falsos mestres têm o espírito do anticristo. Pelo contrário, este é o espírito de quem? Do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Nós já falamos disso em outras pregações a respeito do que é o anticristo aqui que João destaca. Mas o que João está revelando e mostrando é que o espírito do anticristo, o próprio Satanás, já está presente nesse mundo e está cumprindo o seu propósito, que é justamente de cegar, de levantar falsos mestres, falsos ensinos. Ele fala por meio desses falsos profetas. Ele fala por meio dessas pessoas que se dizem profetas de Deus, pessoas chamadas por Deus, e Paulo está dizendo que essas pessoas, na verdade, são os anticristos, tem o espírito do anticristo. 1 João 2,18, a gente já leu, né? Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. João está percebendo que já naquela época estava tendo falsos profetas, falsos ensinos, e ali já estava o espírito do anticristo. Quanto mais hoje. Isso prova que é a última hora, que está chegando, o momento em que Cristo vai voltar. Mateus 7,15, Jesus disse: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. O povo de Deus precisa estar alerta e buscar o discernimento de Deus, porque os espíritos do anticristo já vêm estar presentes nos nossos dias, e ele engana a muitos.
Mais uma vez, meus irmãos, por detrás de todo profeta há um espírito. Ou ele é um espírito de Deus, ou ele é o espírito do diabo. Antes de podermos confiar, antes de confiarmos em qualquer espírito, ensinamento, nós precisamos prová-los e ver se procedem de Deus. O que importa aqui, meus irmãos, é sua origem. Da onde vem? Da onde vêm esses ensinamentos? Como surgem esses ensinamentos? Avalie se aquilo que está sendo pregado está realmente de acordo com a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós entendemos que a profecia, como o Antigo Testamento, ela não existe mais hoje. No início da igreja já se provava isso, porque nós já temos a palavra completa de Deus, nós temos a pregação, o ensino revelado por Jesus, ensinado pelos apóstolos. Se qualquer profecia, se qualquer ensino, ela precisa passar por esse crivo da palavra, logo nós não precisamos de revelações novas. Se tudo precisa estar de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus revelada, por que profecia nova? Se precisa estar contido na palavra, porque tudo já foi revelado. Aquilo que nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus, isso já foi revelado. Hebreus mostra isso. Deus falou antigamente por meio dos profetas. Hoje ele fala por meio de Cristo, da sua palavra revelada. É assim que Deus fala conosco. Por isso que tudo que nós aprendemos precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Tudo que nós ouvimos, todos os ensinamentos que nós ouvimos precisa estar de acordo com a Bíblia de Deus. E agora, meus irmãos, nós temos um contraste profundo aqui que João faz. Ele faz essa transição dos falsos profetas para os verdadeiros crentes. Os falsos profetas, eles são governados pelo espírito do anticristo. E agora ele vai dizer que os verdadeiros crentes procedem de Deus, são de Deus e são habitados por Deus. Olha o que ele diz, verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Olha a característica de quem é de Deus. Daqueles que são filhos de Deus, eles vencem os falsos profetas, porque o Deus que está neles é maior do que aquele que está no mundo, o espírito do engano. O Deus que habita em nós é maior do que aqueles falsos profetas, os falsos ensinos. Mais uma vez, meus irmãos, João está sendo enfaticamente direcionando aqui que aqueles que são crentes em Deus, eles só podem vencer os falsos profetas porque são crentes em Cristo Jesus. Os filhos de Deus jamais podem se gloriar em si mesmos. Porque eu posso vencer os falsos profetas. Não, nós podemos viver os falsos profetas, vencer os falsos profetas, porque nós somos filhos de Deus. Foi Jesus Cristo que venceu o mundo. É Jesus Cristo quem libertou o seu povo da escravidão. E é pela fé que nós, crendo em Cristo Jesus, nós participamos dessa vitória. Assim, nós somos colocados em oposição aos falsos profetas. Olha o que João diz, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, por meio do Santo Espírito de Deus, o Deus que habita em nós, nós podemos vencer o maligno, podemos vencer os falsos ensinos. É Ele, o Espírito Santo, que nos faz permanecer na verdade, na palavra. É por isso que nós podemos julgar os falsos ensinos, porque temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a ler e entender a sua palavra. Por isso que João disse aqui que os que são de Deus vencem os profetas, porque há esse discernimento do Espírito. Mateus 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. De falsos crentes está cheios aí. Falsos profetas, o mundo está cheio. E olha que João vai enfatizar da onde vêm esses falsos profetas. Verso 5, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Meus irmãos, nós já falamos o que é mundo aqui, o que é esse mundo que João destaca, que é o mundo sistema. É o mundo que tem aversão a Deus, aversão à palavra de Deus.
E João, o que está enfatizando aqui, meus irmãos, é que esses falsos mestres, eles pertencem a esse mundo caído, eles pertencem a esse mundo condenado. Então, todos os ensinamentos que eles vão ensinar, eles tiram do próprio mundo deles, desse mundo corrompido, desse mundo condenado, buscando a vontade do mundo e não a vontade de Deus. Prova disso é que o mundo os ouve, é o que João está falando. A prova de que vem do mundo é que o próprio mundo ouve esses profetas. Veja como João ele explica o sucesso daqueles mestres que são do mundo e que conseguem arrebanhar seguidores, conseguem arrebanhar ouvintes. É exatamente isso que acontece, meus irmãos. A humanidade sem Deus, ela reconhece os falsos profetas, porque o tom do que eles falam é familiar para eles, é bom para eles. O mundo se identifica com esses falsos profetas. E hoje, meus irmãos, na internet a gente está cheio desses falsos profetas. Hoje, em muitas igrejas, nós somos cheios desses falsos profetas, onde o mundo está amando o que eles estão dizendo. O mundo está se acostumando com o que eles estão dizendo. É incrível o que eu vejo na TV. Quando existe debates de crentes, que é para existir debates entre pastores evangélicos e outras instituições e tudo mais, eles sempre colocam na TV pastores que dizem aquilo que o mundo quer. E desses estão cheios. E as pessoas estão dando ouvido. Meus irmãos, acho que nunca existiu um momento onde o mundo está amando tanto o que os pastores estão dizendo. O mundo está tão feliz porque não há confronto mais de pecado. O que os pastores estão dizendo por aí é justamente o que o mundo quer ouvir. E olha esse alerta que João traz aqui. O mundo lhes dá ouvido. Se o mundo está dando ouvido ao que o pastor está falando e não tem mudança de vida, e eles estão se regozijando, estão se alegrando, meus irmãos, João nos ensina a olhar para isso e dar um nome para isso: falsos profetas. O sucesso dos falsos profetas do Antigo Testamento acontecia exatamente isso. Eles falavam o que as pessoas queriam ouvir. E o Antigo Testamento mostra exatamente isso. De quando um falso profeta levantava, ele dizia o que as pessoas queriam ouvir e não o que elas precisavam, e não aquilo que ia de encontro ao coração delas. O mundo ouve os ensinamentos dos falsos profetas. Eles dão crédito para as suas palavras. E por isso que o mundo está afastando-se cada vez mais da presença de Deus. Por isso que muitas pessoas estão num lamaçal de pecados, cada vez mais longe da presença de Deus. Porque o mundo prega que o pecado é bom. E os falsos profetas estão anunciando exatamente isso hoje. Bem que profetizou o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo 4:3, que diz assim: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. O mundo não suporta ouvir o que a gente está falando aqui. O mundo não suporta ouvir quando você ataca os pecados deles. O mundo jamais vai suportar dizer que a homossexualidade é pecado aos olhos de Deus. Coça o ouvido, machuca. Agora, o que está cheio de falsos profetas aí dizendo que Deus ama, permaneça assim. O que é importante é que Deus te ama. E não há confronto no pecado. Meus irmãos, a Bíblia é muito atual. Ela diz aquilo que vai acontecer e aquilo que está acontecendo. Apesar dessas forças do mal, os crentes não precisam se ficar em dúvida a respeito
da obra de Cristo operada em seus corações. Pelo contrário, verso 6, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. O apóstolo João está dizendo, os meus ensinamentos, os ensinamentos dos apóstolos, nós somos de Deus. Aqueles que ouvem aquilo que nós estamos ensinando, esses são de Deus também. Porque quem não é de Deus, não nos ouve. O que João está dizendo aqui, que aquele que conhece a Deus, ouve os ensinamentos de Deus. Ouve os ensinamentos daqueles que andam com Cristo. E João repete aqui aquelas palavras de Jesus, lá em João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João deixa claro, meus irmãos, que os cristãos genuínos, aqueles que são salvos, aqueles que conhecem a Deus, eles ouvem o Evangelho de Deus, eles aprendem do Evangelho, eles vivem o Evangelho, eles vivem aqueles ensinamentos de Deus. Mas quem não conhece a Deus, vive em rebeldia e não obedece a palavra de Deus. Tristemente, existem pessoas que estão no meio do povo de Deus, que estão dentro da igreja, mas não pertencem a Deus. E por isso não querem ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus tem o espírito da verdade, mas quem não ouve está sendo enganado pelo espírito da falsidade. Só temos dois espíritos que nós precisamos avaliar. Os falsos profetas têm o espírito do engano. Parecem até muitas vezes com os cristãos verdadeiros, porém é um bode disfarçado de ovelha, porque não conhece a Deus, não ouve a Deus e não ensina a palavra de Deus. Nisso, João diz, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eis que João quis destacar aqui. Veja, meus irmãos, que João fala de uma impossibilidade aqui. Quem não é de Deus não vai receber as coisas de Deus. Porque Deus, quando habita em nós, por meio do seu Santo Espírito, Ele quer que a gente receba aquilo que é dele. Ele não vai aceitar falsos ensinos. O Espírito de Deus reconhece o que é de Deus. João 14,17, o Evangelho de João 14,17, diz assim, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. É por isso que nós podemos reconhecer os falsos ensinos. Somos capazes de reconhecer o Espírito da